Oh shit, here we go again. Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo de iceberg. Dessa vez, vamos falar sobre o iceberg de livros perturbadores. Como eu já esperava, muitos dos livros que serão citados aqui também receberam uma adaptação para o cinema. Mas sempre tem diferenças entre o filme e o livro, não é mesmo? Muitos dizem que o filme é apenas a ponta do iceberg. Assim como no iceberg de filmes, eu não vou me aprofundar muito em cada livro, porque temos muito para cobrir. Esse iceberg eu fiz baseado em um que vi no Reddit. E se eu esqueci de algum, por favor, deixe nos comentários que futuramente posso fazer uma parte 2. Como o assunto desse vídeo é livros, na descrição vou colocar um link para os livros do meu amigo escritor Berg. Sim, eu tenho um amigo que se chama Berg. Para fazer esse vídeo, eu tive que pesquisar muito, então se você puder me ajudar dando um like, eu agradeço bastante. Assim você também me incentiva a fazer outros vídeos de iceberg. E se você não é inscrito ainda, o que você está fazendo da sua vida, cara? A vida te dá oportunidades, você está desperdiçando. Daqui a 50 anos você vai pensar, porra, eu podia ter sido inscrito do Pedro. Cuidado melhor da saúde também. Bom, eu já vou começar a camada 1 assim, sem introdução mesmo, pegando pedaços do roteiro, porque o primeiro livro é o Frankenstein, a primeira obra de ficção científica da história. Foi escrito pela britânica Mary Shelley e o original foi lançado em 1818. A história todo mundo já conhece, então vou contar uma curiosidade. Sabia que Frankenstein é o nome do criador do monstro e não o nome do monstro? Drácula também é um clássico. Foi lançado em 1897, escrito por Bram Stoker. E é a história de vampiro mais famosa da literatura. Chupa Crepúsculo. O Iluminado é considerado um dos melhores filmes de terror do cinema e uma obra-prima de Stanley Kubrick. Só que ele não agradou uma pessoa muito importante, o escritor do livro, Stephen King. Segundo o autor, a mensagem que Stanley Kubrick passou no filme é completamente diferente da que ele quis passar no livro. Para quem não sabe, O Iluminado é uma história bem pessoal de Stephen King, que faz uma reflexão sobre a própria vida e seus problemas com o alcoolismo. Em uma entrevista, King afirmou que o filme é uma experiência mórbida e ao mesmo tempo vazia, superficial e falsa. Eita. Carrie é outro livro do Stephen King, e sua adaptação para o cinema também se tornou um clássico do terror. A história é sobre uma garotinha tímida chamada Carrie, que é constantemente atormentada, e após descobrir poderes telecinéticos, ela começa a se vingar de todos. O Cemitério é outro livro de Stephen King, de 1983. Mas que monopólio é esse do Stephen King? Quem que fez esse roteiro? Ah tá, fui eu mesmo. A história é uma família que se muda para uma zona rural e após sofrer uma onda de azar, descobrem um cemitério misterioso perto de casa. O Apanhador no Campo de Centeio é um romance de J.D. Salinger, lançado em 1951. Conta a história de um adolescente que não vê sentido em nada, está sempre reclamando de tudo e se vê obrigado a fazer tudo. Parece até eu. Mas o fato mais intrigante sobre o livro é que o assassino do John Lennon, Mark Chapman, citou o livro como uma inspiração para o crime. Anne Frank foi uma garota alemã de origem judaica, vítima do Holocausto. Num período de 2 anos, ela escreveu um livro narrando os momentos vivenciados por um grupo de judeus escondidos durante a Segunda Guerra Mundial. Desde então, a Anne virou um símbolo na luta contra o preconceito e é considerada uma das pessoas mais importantes do século XX. Psicopata Americano é um livro de Bret Easton Ellis, publicado em 1991. A história é contada sob o ponto de vista de Patrick Bateman, um serial killer riquinho de Manhattan. Em 2000 foi lançado o filme no cinema, com Christian Bale sendo a estrela do filme. O Exorcista é um livro de 1971, escrito por William Peter Blatty. Parece que todo filme de terror que virou clássico foi baseado em algum livro. Cadê a criatividade da galera, gente? Há boatos de que a história real do livro foi baseada num caso real de exorcismo nos anos 40. O Menino do Pijama Listrado é um livro de 2006, escrito por John Boyne. A história retrata o Holocausto e os acontecimentos em Auschwitz durante a Segunda Guerra Mundial. Segundo o autor do livro, ele escreveu a primeira versão em apenas 2 dias e meio.
também consigo escrever um livro em 2 dias e meio, só não garanto que vai ser um best-seller. Se esse vídeo chegar em 100 mil likes, eu também escrevo um livro em 2 dias e meio e publico. O Senhor das Moscas é um best-seller lançado em 1954 e vencedor do Prêmio Nobel. Foi escrito por William Golding. O livro conta a história de um grupo de meninos britânicos que ficam presos em uma ilha deserta e sua tentativa de se autogovernar. Animal Farm é um livro de George Orwell, publicado em 1954. Basicamente, é uma crítica ao paraíso comunista proposto pela União Soviética durante o período de Stalin. O livro narra uma história de corrupção e traição e recorre à figura de animais para retratar os personagens. O que eu acho incrível é que foi lançado em 1954 como uma crítica à União Soviética, mas que pode muito bem se aplicar nos dias de hoje. Bom, vamos então para a camada 3. Essa introdução aqui ela é obsoleta, mas eu uso para gravar os tempos, né? E colocar aqui o printzinho do negócio. Laranja Mecânica é um livro de Anthony Burgess, publicado em 1962. O livro ele é situado numa sociedade inglesa, que tem uma cultura de extrema violência juvenil. O anti-herói Alex narra suas façanhas e sua experiência com um tratamento diferente na tentativa de reformá-lo. A adaptação para o cinema foi dirigida por Kubrick e é um dos meus filmes favoritos. 2666 é um livro do chileno Roberto Bolanho. Não é o Chaves não, tá? Esse é o Roberto Bolanhos. O livro tem mais de 1000 páginas e foi escrito quando Roberto estava muito doente e praticamente só esperando a morte. O livro foi publicado em 2004, após a morte do autor. Ele é dividido em 5 partes e as críticas foram boas no geral. A Casa das Folhas é um livro de Mark Z. Danielewski, publicado em 2000. A história é centrada num documentário de uma família que tinha uma casa cujo interior era muito maior do que a parte de fora. Esse livro é um exemplo de literatura ergódica, que é quando o layout da página e a disposição dos textos não são de formas triviais, ou seja, o leitor precisa se esforçar para ler algumas páginas. Goat, a Memoir, é um livro de Brad Land, lançado em 2003. O livro é baseado em um ataque que o próprio autor sofreu quando tinha apenas 19 anos, que o deixou fisicamente ferido e psicologicamente abalado. Retrata também o seu esforço de se reerguer e o medo de nunca conseguir voltar ao normal. Desgraça é um livro de 1999, escrito por John Maxwell Coetzee. Conta a história de um professor de inglês sul-africano que perde praticamente tudo após dormir com uma de suas estudantes. Tender is the Flesh é um livro de 2020, publicado pela autora argentina Agustina Basterrica. Se passa em uma sociedade onde um vírus contamina toda a carne animal. Por causa da escassez da carne, o canibalismo se torna legalizado. Você nunca mais vai curtir quando é chamado de gostoso. The Troop é um romance de Nick Cutter, lançado em 2014. A história é um grupo de escoteiros que precisam enfrentar não só tênias assassinas, que causam fome incontrolável no hospedeiro, mas também as tendências psicopatas de cada membro do grupo. Aztec é um livro de 1980, escrito por Gary Jennings. Conta a história da civilização asteca e sua conquista pelos espanhóis. Contém muito sangue, guerra, crueldade, incesto, etc. Não é um livro para qualquer um. O Perfume, História de um Assassino, é um livro do alemão Patrick Suskind, lançado em 1985. O livro conta a história de um assassino que tinha um olfato super apurado e ele conseguia se orientar apenas pelos cheiros. Curiosidade, esse era o livro preferido do Kurt Cobain e inspirou a música Scentless Apprentice, de 1993. Meridiano de Sangue é um livro de 1985, escrito por Cormac McCarthy. É um épico brutal e impactante sobre o oeste americano. Fala sobre a jornada de um garoto de 14 anos que entra para uma gangue de caçadores de recompensas, que são super violentos. Beba água. Kill Them All é um livro de Ryan Green, lançado em 2019. Conta a história real de Carl Panzram, um dos maiores assassinos em série da história.
É uma história crua de como um garoto se transformou num monstro impiedoso. Fábrica de Vespas é um livro de Ian Banks, lançado em 1984. Conta a história de um adolescente psicopata que mora numa remota ilha escocesa. A recepção do livro foi dividida por causa da violência extrema retratada de forma explícita. In the Miso Soup é um livro japonês de 1997, escrito por Ryu Murakami. Conta a história de Kenji, um jovem que trabalha como guia noturno para os turistas em Tóquio, e ao conhecer um americano chamado Frank, participa de eventos nada agradáveis. Objetos Cortantes é o primeiro livro da autora Gillian Flynn, lançado em 2006. Conta a história de uma jornalista que volta para sua cidade natal investigar assassinatos brutais. Flesh and Blood é um livro de Graham Masterton, lançado em 1994. E a história é a seguinte: o maior porco da América Latina é uma cobaia de experimentos para implantar material genético humano em seu corpo. Só que o material genético era de um psicopata, então o porco começa a fazer um massacre. Haunted é um livro de Chuck Palahniuk, lançado em 2005. Chuck é mais conhecido por ter escrito O Clube da Luta, que se tornou um filme também muito bom e conhecido. Haunted são 23 pequenos contos que abordam todo tipo de assunto. O conto mais famoso desse livro se chama Guts, ou Tripas em português. Eu li que várias pessoas desmaiaram ou passaram mal lendo esse conto. Eu encontrei na internet e resolvi ler. Pra quê? Eu tive que parar de ler, dar uma pausa e tô escrevendo o roteiro agora. Não agora, né? Na hora que eu escrevi. Então você tá presenciando o futuro do pretérito, né? Eu escreveria, futuro do pretérito. Mas já deu pra ter uma noção do que eu tô falando. Eu peguei isso aqui porque eu tô começando a sentir falta dos filmes. Olha! Pink Flamingos. Os 120 Dias de Sodoma é um livro escrito pelo nobre francês Marquês de Sade, em 1785. Conta a história de 4 homens ricos que decidem fazer uma baguncinha numa mansão. E eu falo sobre o filme no meu iceberg de filmes perturbadores. Se você não viu ainda, vou deixar um card aqui em cima, se eu lembrar na hora de editar. Outer Dark é um livro de Cormac McCarthy, lançado em 1968. A história é uma mulher chamada Hinthe, que dá à luz ao bebê do seu próprio irmão, que deixa o filho na floresta para morrer. Só que nem tudo é verdade, então a Hinthe tenta descobrir o que aconteceu. O Papapá de Nanquim é um livro de Iris Chang, lançado em 1997, que fala sobre o massacre de Nanquim. Retrata as atrocidades cometidas pelas tropas japonesas após a conquista da cidade de Nanquim, na China, durante a Guerra Sino-Japonesa. The Girl Next Door é um livro de 1989, escrito por Jack Ketchum. 2 jovens são deixadas sob cuidados da tia, que começa uma série de abusos que só piora com o tempo. O livro é inspirado no caso real da Sylvia Likens, muito cruel e triste. The Summer I Died é um livro de Ryan C. Thomas, lançado em 2006. 2 jovens melhores amigos saem de férias para aproveitar a vida até que são capturados por um assassino cruel e sádico. É um livro super pesado. Insane Bastards é um livro de Wade Garrett. 2 amigos fogem de um hospital psiquiátrico e começam um massacre sangrento. Um é um homem que sofre com gigantismo e o outro é um anão pervertido. Juntos, fazem uma dupla repleta de sadismo, violência e perversão. Aí, eu cheguei na última camada e teve gente que não deu like ainda. O que você acha disso? Um absurdo. Survivor é um livro de J.F. Gonzalez, publicado em 2002. É descrito como terror hardcore, por conter temas como canibalismo, mutilação, necrofilia e filmes snuff. É só o que tem de bom por aí, né? Caos. Não caos de caos. Caos de vacas. É um livro de Matthew Stokoe, de 1998. O livro conta a história de Steven, que vive com sua mãe sádica e seu único amigo, um cachorro aleijado. E sua vida fica ainda mais dramática quando ele começa a trabalhar em um matadouro. Weed Species é um livro de 2006, de Jack Ketchum. De novo esse cara. O livro conta a história de um casal que compartilham a mesma paixão de cometer assassinatos e abusos.
foi baseado na história real de Karla Homolka e Paul Bernardo. The Big Head é um livro de Edward Lee, escrito em 1997. Conta a história de um assassino psicopata pervertido, que comete as maiores atrocidades. E é tudo descrito de forma extremamente gráfica, que pode causar náuseas e desmaios no leitor. Sick Bastards é um livro de Matt Shaw. E não tem muito o que falar, é uma família bem assim, excêntrica, que vive no mundo após uma explosão nuclear. Eles fazem coisas entre eles mesmos, são canibais, enfim, top. Let's Go Play at the Adams é um livro de Mandel Johnson, de 1974. Conta a história de uma babá chamada Bárbara, que vai cuidar de 5 crianças/adolescentes após os pais viajarem para a Europa. Aí você pensa, nossa, essa babá vai fazer atrocidades com as crianças, né? Não. Na verdade, as crianças que vão fazer coisas bárbaras com a Bárbara. E chegamos ao fim do iceberg de livros perturbadores. Deixe seu like e, por favor, compartilhe esse vídeo com alguém que você gosta. Comente aqui embaixo mais sugestões de temas para os vídeos. Considere também virar membro do canal, para se tornar um titã. É isso, pessoal. Até a próxima!